Chegamos no último módulo do curso Como Ler um Artigo Científico. Parabéns para você que chegou até aqui e conseguiu realizar todas as atividades. Mas antes de nos despedirmos, eu gostaria de deixar aí alguns recadinhos importantes para vocês, tá? Nas considerações finais do nosso curso no módulo 9. Então, além de tudo isso que nós vimos, das etapas de leitura e tudo mais, eu gostaria de deixar aí alguns pontos importantes para vocês que estão lendo tantos artigos. O primeiro deles é que a leitura de artigos ela deve ser eminentemente crítica. Quando eu digo crítico, eu não estou falando simplesmente o ato de criticar e falar mal do artigo. Eu estou falando sobre uma análise avaliativa que consiste num exame detalhado, certo? Onde você vai dizer se esse artigo ele é de qualidade, se ele tem lógica, se não, se há algum problema nele e assim por diante, tá bom? Então, uma coisa que eu peço para vocês é não leiam um artigo apenas para contradizer ou refutar, tá? Isso é muito imprudente e também é inadequado. Segundo, não leia o artigo para crer ou acreditar piamente, cegamente. A gente não deve acreditar cegamente nos dados que a gente lê nos artigos científicos. Não também leia apenas para conversar ou debater, porque isso não vai enriquecer o seu conhecimento. Leia apenas para refletir e ponderar, tá? Pondere os resultados, reflita sobre os dados que você tem na sua mão e sobre as interpretações dos autores. Isso é extremamente importante. E alguns pontos importantes sobre a crítica de um artigo, e a gente tem que tomar bastante cuidado, antes de dizer eu concordo com o autor X ou eu discordo do autor X, você tem que dizer com absoluta certeza eu entendi o que o autor X quis dizer, tá? Porque se você não entender e começar a criticar o artigo positiva ou negativamente, você estará sendo imprudente e fazendo algo completamente incorreto também, tá? Então mantenha a distância para respeitar aí a diferença entre conhecimento e opinião. Para quem está iniciando a graduação, principalmente, é bastante difícil, porque quando você começa a trabalhar com um determinado assunto, com um tratamento diferenciado, você quer que aquele tratamento dê resultados. Vou dar um exemplo. Logo que eu comecei a trabalhar com cama de frango, com adubação orgânica na graduação, eu queria muito que a cama de frango desse os melhores resultados. Só que não é sempre bem assim. A gente tem que manter uma certa distância e ter um olhar crítico até para os nossos próprios resultados, né? Então, temos que deixar um pouco a empolgação e o emocional de lado e manter uma distância para que a gente consiga respeitar a diferença entre o conhecimento que está ali no artigo, o conhecimento que está ali nos dados e também a sua própria opinião, tá? Outra coisa importante, muito importante, que a gente se depara muito com esse tipo de situação e é extremamente constrangedor, sabe aquelas situações que você sente vergonha alheia pela pessoa que está falando? Esse é um momento muito frequente, que é quando você se depara com pessoas que não sabem a mínima noção, não têm a mínima noção do que está falando. Ou seja, eles estão dentro do âmbito do eu acho, tá? Eu acho que é isso e isso e por isso eu não concordo com o autor. Geralmente quem fala eu acho é porque ainda está no âmbito do eu não entendi. Então, se eu estou no âmbito do não entendi, você não pode dizer eu concordo ou eu discordo. Então, primeiro entenda e depois vá para o concordo ou discordo. Só que não é simplesmente concordar e discordar, pessoal. Vocês precisam fornecer razões, tá? Premissas, pressuposições para qualquer julgamento crítico que vocês fizerem, concordando ou discordando. Por exemplo, vocês não concordam com a interpretação X do resultado do artigo científico porque vocês não gostaram? Não, porque os dados, a tabela específica, a tabela 2 ou a figura 3 do artigo mostra completamente o contrário. Então, se apegue a fatos, a premissas, a pressuposições, se apegue aos resultados que estão ali no artigo para discordar ou concordar de alguma coisa, tá? Para qualquer julgamento que vocês vão fazer. Então, saiam do âmbito do eu acho. Entrem para o âmbito do eu entendi e eu concordo por causa dessa e dessa razão ou eu discordo por causa dessas e dessas razões, certo? E aí, após ponderar todos esses pontos anteriores, é que você pode julgar o autor, digamos assim. Como a gente pode julgar um autor de uma maneira mais eficiente e que seja direcionada sem entrar para o lado pessoal e etc.? Primeiro você pode, baseado em razões específicas, dizer se o autor está correto, ou você pode
baseada na ausência de alguns conhecimentos relevantes ali no artigo, dizer que o autor está desinformado. Ou seja, pode ser que faltaram elementos importantes ali dentro do artigo para que o autor chegasse a algumas determinadas conclusões. Então, significa que ou ele não abordou esse conhecimento, ou ele não tem esse conhecimento ainda adquirido para si mesmo. Então, nós podemos dizer que o autor está desinformado. Por outro lado, pode ser que o autor ele afirma algo que não condiz com a realidade. Ou seja, pode ser que lá nas figuras e tabelas os resultados apontem para uma direção, mas a discussão e a conclusão do autor, dos autores, apontem para uma outra direção. Então, nesse caso, a gente tem aí a presença dos conhecimentos relevantes, mas mesmo assim o autor afirma o que não condiz com esses resultados. Ou seja, nós podemos dizer que esse autor está, então, mal informado. Ou então, nós podemos interpretar que o autor ele está ilógico. Ou seja, ele está sendo falacioso. Quando eu digo falacioso, não estou me referindo ao sentido de sair falando falácias. O que é uma falácia? Falácia é uma quebra de raciocínio, tá? É uma afirmação no qual falta lógica. Então, às vezes, o autor afirma uma coisa e conclui outra, certo? Por exemplo, ele pode afirmar que a aplicação de doses crescentes de nitrogênio não favorecem expressivamente o crescimento do milho, por isso é importante aplicar doses crescentes de nitrogênio no milho. Percebem que é uma quebra de raciocínio? Ele mostra os dados falando uma coisa, mas ele conclui uma outra coisa que aponta para um caminho completamente diferente. Então, ou ele está sendo ilógico, a conclusão dele não está tendo uma lógica muito ligada com a discussão dele, tá? Ou então ele está sendo mal informado se ele está direcionando realmente para algo que não condiz com a verdade. Então, são essas aí as 4 possibilidades que você pode julgar um autor. Ele pode estar correto, desinformado, mal informado, ou ele pode estar sendo ilógico com a interpretação dos dados deles. E aí, mais uma vez, eu chamo a atenção para vocês que da mesma forma que o autor de artigo pode fazer isso, vocês também podem estar cometendo esses erros. Então, observem na escrita do artigo de vocês, do TCC, ou até mesmo em provas, avaliações que vocês façam, se vocês estão cometendo algum erro, sendo desinformados, mal informados ou ilógicos, tá bom? E não se esqueça, pessoal, sempre verifique a qualificação da revista, antes de começar a ler aqueles artigos, ou de principalmente citá-los no seu trabalho, ou dar uma relevância muito grande para esse trabalho na discussão dos seus dados, tá? Como você pode verificar a qualidade, a relevância dessa revista? Primeiro pelo fator de impacto, JCR, ou você pode olhar pelo Qualiscaps também, que é uma plataforma que vocês tiveram acesso lá no início do curso, tá? Só relembrando, quanto mais próximo de A1 tiver essa revista, mais impactante ela será na área científica. Atente-se também, pessoal, para os artigos com viés. Tomem bastante cuidado. Como eu falei para vocês no slide anterior, pode ser que os autores eles estejam desinformados, mal informados ou ilógicos. Então, fujam desses artigos e procurem de forma alguma citá-los nos trabalhos de vocês. Verifique também se os dados sustentam a conclusão. Em caso negativo, também não adicionem as citações desses artigos no trabalho de vocês. E, principalmente, jamais cite um artigo no qual você só foi até a etapa de leitura inspecional. Porque a leitura inspecional não te responde a essas perguntas, se os dados sustentam a conclusão, se o artigo tem algum viés, tá? Ou se a qualificação da revista é boa ou ruim. Então, essa informação você terá apenas, no mínimo, na leitura analítica. Então, nunca cite um artigo no qual você executou apenas a leitura inspecional. E para os artigos relevantes, pessoal, leia quantas vezes forem necessários, porque às vezes tem artigos tão ricos em informações que a cada leitura que você faz, que você executa, você ganha ali uma série de conhecimentos e de informações de extrema relevância para o seu crescimento e conhecimento. Bom, a gente está quase no final desse curso, eu tenho só um último recado para vocês. Ao terminar esse módulo, responda ao questionário rápido lá do item de avaliação do curso, porque esse feedback ele é extremamente importante para que nós nos adequemos nas próximas turmas, tá bom? E a emissão de certificado será feita somente para aqueles que tiverem 60% de rendimento e para aqueles também que tiverem entregado o feedback lá no formulário, ok?
Então, pessoal, nós agradecemos imensamente pela sua participação nesse curso, pela confiança que depositou em nós, e nós esperamos encontrá-los aqui nos próximos cursos também da série Cursos de Aprimoramento Acadêmico do GEPS. Um grande abraço e desejamos que esse curso tenha sido de grande proveito para a sua vida acadêmica. Tchau, tchau!